Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá, você se considera uma pessoa que está preparada para tudo? A morte é um tema que te assusta? Ela te causa medo? Querendo ou não, o tema da morte assusta muitas pessoas, não é verdade? Mas o tempo todo ouvimos que nascemos para morrer. Isso não é nenhuma novidade. Cada recém-nascido começa com uma espécie de carreira contra o relógio, cuja meta não é ganhar nada nem receber um prêmio, mas simplesmente deixar de existir. Se isto é uma verdade universal e inevitável, então por que existe tanto temor da morte? Por que ninguém se prepara para ela? Eu acho que é porque não tem entendimento profundo na Bíblia, na palavra do Senhor. Nunca estão preparadas porque é uma coisa difícil da gente entender. É difícil, né? Eu acho que ninguém tá. Para você estar preparado para a morte, você tem que estar em dia com Deus. A morte temoriza todos nós, porque não sabemos o que há por trás desta teia tão escura para o ser humano. Você é uma pessoa que tem medo de tudo? Existe algum assunto que você não gosta de comentar? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez você não goste muito de ouvir, ou prefere deixar de lado. E este tema é a morte. Talvez o mais aterrorizante é o fato de que morrer é uma experiência que se vive em solidão. Quando isso acontece, ninguém pode ocupar o lugar daquela pessoa que morre nem sentir por ela as sensações, as dores dos que experimentam a morte. Se pudéssemos controlar o tempo, escolheríamos ficar por aqui o máximo possível, porque apesar de nossas lutas, a vida é bela, não é verdade? A vida de todas as pessoas está cheia de sensações, pessoas, valores, crenças e mitos. Todo mundo tem uma imagem de si mesmo que deseja não só projetar, mas que os outros a reconheçam. A morte termina com tudo isso, deixando para nós uma sensação de vazio, de deixar de perceber. É o término de tudo. E você, tem medo de morrer? Por que as pessoas têm medo da morte? Porque eles não acreditam em Deus, né? E não têm confiança no Senhor. Porque desde quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele parte tranquilamente, sabe? Eu penso assim, se eu morrer hoje, para mim é lucro. Porque eu estou buscando a presença de Deus, eu estou no caminho. Você tem medo de morrer? Não. Eu não. Eu sirvo a Deus. Eu não tenho medo da morte. Não? Não. Quem é que não tem, né, moça? O sentido de angústia e de solidão que acompanha todo ser humano é reforçado pela ideia da morte. E você, sabe o que acontecerá depois desta vida? O que morre vai ser a carne, né? Porque o espírito, ele vivifica, ele volta a quem deu origem, né? E o que vai ser para lá é só ele lá em cima que sabe, né? A pessoa, ele vai para um lugar de descanso, sim, mas aí fica reservado, né, por algum tempo, para chegar ao juízo de Deus. A gente lê na Bíblia, ela diz que a gente vai ressuscitar em Cristo, né? Se ele viver uma vida decente aqui, provavelmente ele vai para o paraíso, né? Vai viver com Deus lá. Acho que as pessoas vão para um lugar mais tranquilo, um lugar de descanso. Assim como o futuro, sei lá, após a morte, só Deus é quem sabe. Eu só sei que vou debaixo da terra, né? Para onde eu vou, eu não sei. Sou espírita, então acredito sim na vida após a morte. Eu acho que não. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Medo da morte. Queremos continuar com este assunto depois de uma breve pausa. Então, não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.
Medo da morte. Muitas pessoas não gostam de falar nesse assunto. Muitos preferem desviar a atenção e o pensamento dessa ideia é tão feia, não é verdade? Sempre nos vem à mente a frase daquela mãe que enfrenta o dilema de ver seu filho morrendo de uma enfermidade e tratando de dar consolo para ele e escapar da realidade. Diz: você deve tomar todo o remédio porque ele pode curar o que você está sentindo. O que falar das pessoas que estiveram em estado de coma e retornaram? Como eles encaram a vida? Continuam com medo de morrer? Ele praticamente nasceu de novo. Fiquei inchado, porque o rim parou, coração parou, e então não tinha mais chance de vida. Tudo começou com dores no estômago. Quando eu fui fazer o exame de colonoscopia, o médico falou: agora você tem um pólipo inflamado no intestino, a gente tem que fazer uma cirurgia. A notícia de um possível câncer assustou toda a família. Foi bem chocante para todo mundo, sabe? Foi feita a cirurgia e quando emendou a tripa estourou e deu infecção generalizada. Foi aí que eu entrei em coma. Seu Jair ficou 5 meses em coma. Para os médicos, o caso dele não tinha mais solução. Eu achava que eu ia morrer, porque o braço não movimentava mais, as pernas não movimentavam mais, devido ao tempo que eu estava parado. Eu já estava com a vista bem fraca, já não enxergava mais, não aguentava mais conversar, nem pedir, nem nada, não falava. E depois de tanta dor e sofrimento, de um dia para o outro, ressurgiu a esperança. A gente voltou lá, o médico pegou e falou para minha mãe, falou: eu não sei como, não sei o que aconteceu, só que ele não tem mais problema nenhum. E para a alegria de amigos e familiares, aos poucos, seu Jair foi se recuperando. Este vídeo mostra a primeira refeição após o coma. E a minha mulher também fez jejum, cada dia pedindo para Deus que, se fosse para mim viver, que saísse daquele sofrimento. Que, embora eu sofrendo, eles também sofriam. E me ver daquele jeito. Cheguei a pesar 27 quilos. Hoje, seu Jair reconhece que sua vida é um verdadeiro milagre. Estou bem, estou melhor do que eu estava. Estou sem problema, não tomo remédio, nada. Voltar à vida. Seria isso um mistério? Poderíamos chamar esse retorno um milagre? Por outro lado, nossa sociedade, como indicam as pesquisas, está a todo vapor em busca de prolongamento da vida ou a imortalidade. É que no fundo, todos nós estamos convencidos de nossa mortalidade e fazemos de tudo para retardar a tão temerosa morte. A cirurgia plástica e os tratamentos alternativos, assim como a tecnologia médica, permitem que algumas pessoas sobrevivam às enfermidades ou envelhecimento. A ideia da morte as assusta e pensar na possibilidade da imortalidade é o que todos preferem. Nós não sabemos o que é a morte. Conhecemos de seus efeitos nos que partiram deste mundo. Não sabemos o que é a morte porque não sabemos o que é a vida também. Depois de nascer, aprendemos a viver, mas não sabemos a sua essência. E você, recentemente perdeu alguém que amava demais? Muitos de nós temos experimentado este triste momento de nossas vidas. Há pouco mais de um ano, Márcio e Cris perderam um filho de apenas 19 anos de idade. É muito triste. É triste demais, que toda vez que eu estou chegando em casa, eu lembro que ele não está. Levanta uma angústia dentro de mim. O que você fazia com seu filho que você mais sente falta, que mais te dói, que ainda é algo difícil para você superar? Um abraço dele, né? Porque ele era magrinho, né? Então eu apertava ele tinha muita força, ele me levantava até. Ele tinha muita força, um abraço dele. Igor estava muito bem, saudável. A única coisa que atrapalhava era a dificuldade em respirar. Por isso ele resolveu passar por uma cirurgia. Mas, infelizmente, não resistiu. Você falar é fácil.
Eu sei como que é perder um filho, não sabe, só quem passa. Ainda mais a forma que foi, né? Ele estava bem, não estava... Ah, vamos pedir para Deus recolher, porque ele estava com... Ele não tinha enfermidade, né? Mas foi muito difícil, está sendo ainda, né? A perda de um filho dói muito. Quem perdeu sabe o que eu estou falando. Não tem nem explicação para te dizer. Porque se eu não tivesse Deus no meu coração, eu acho que eu não aguentaria. Igor era um filho especial, dedicado, carinhoso. Além de trabalhar e estudar, ele tocava na igreja e adorava andar de skate. Realmente ele fazia aquilo que ele aprendeu, entendeu? Na Bíblia ele queria ajudar sempre as pessoas. Ele amava a irmã dele. Onde ele fosse, um menino de 18 anos levar uma irmãzinha de 9, isso aí você não vê essas coisas, né? Ele passou na nossa vida rápido, mas ele marcou muito. Estudo, trabalho, ele era muito dedicado, então eu tinha realmente orgulho gospel, né? De ter um filho dessa forma. Apesar de toda a dor e saudade, os pais fazem questão de lembrar do garoto a todo momento. E o que conforta o coração deles é saber que Igor está muito bem. Saber que ele está com Deus. Porque quando você sabe onde está o seu filho, você se acalma. Mas já imaginou se você não sabe? Aí a dor é pior, né? Mas a superação foi essa, foi a fé, foi meus filhos, foi o próprio Igor. Essa foi isso que me sustenta. Creio que eu vou encontrar ele ainda, né? A palavra de Deus diz, essa é a minha luta. Realmente, não é fácil aceitar a ideia de perder alguém que amamos, principalmente se essa pessoa é a única que sempre esteve ao nosso lado. O consolo é saber que Deus consola nossos corações e cuida dos que amamos. Medo da morte. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um breve intervalo. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Ô, gente boa, como vai essa força? Animado ou desanimado? É. Tem dia que a gente tá em baixa, tem dia que a gente tá assim, ó. Parece que a gente pegou a cauda do cometa e tá subindo, subindo, subindo. Uma coisa é certa, nosso Senhor Jesus tem força para nos ajudar. Ele enviou o Espírito Santo, que na Bíblia é chamado o Consolador, que significa aquele que dá coragem, que é o que a gente precisa, não é não? É coragem para levar essa família para frente, para levar a sua igreja para frente, para trabalhar de novo todo dia. Coragem, gente boa! Que nosso Senhor te encha de coragem. A conversa nossa de hoje é sobre medo da morte. Quando fala sobre morte, muita gente assusta, hein? Mas não é que todo mundo tem data de validade? O dia que nós fomos gerados, Jesus carimbou em algum lugar. Puf! Válido até dia tal. Esses dias alguém falou assim, o senhor queria saber qual é a data de validade do senhor? Eu quero ir vivendo, gente boa. Mas que um dia vence a validade, isso vence. Toda cidade tem um cemitério.
Toda cidade. Tem umas que tem mais. Quanto mais gente, mais cemitério, mais cova. Não é assim? Por quê? Porque todo dia morre gente. Por quê? Todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número de sua senha. Assim é a vida. E a morte machuca demais a gente. O sujeito morreu, daqui a uns tempos ele está esquecido demais, não é assim? Esqueceu, ninguém lembra mais. Morreu o avô, ninguém fala mais. Morreu um amigo. Pouca gente é lembrada depois que morre, pouquíssimas. Às vezes, um escritor, às vezes, Harold, um pastor, às vezes, uma tia, um pai ou a mãe, às vezes nem os netos contam para os seus filhos como era seu avô ou sua avó. Um pastor que serviu bem num lugar, morreu, ninguém fala mais nada. Foi doutor Augusto Cury que disse que a gente devia gravar, escrever certas coisas que pensamos, fotografar, para deixar aí para alguém olhar. Será que alguém vai olhar? Porque depois que a gente morre, 10, 30, 40 segundos, acabou o cérebro, acabou tudo que nós acumulamos durante anos estudando, aquela criatividade, aquela beleza, aquele jeitão, aquela arte, sumiu tudo. A Bíblia diz que nós temos que morrer e que nós somos como águas derramadas sobre a terra que não se pode ajuntar. Não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mesmo uma pessoa que está aí com 96, 97 anos, não quer morrer. A gente ora para ele ainda ter mais um tempo, não é assim? A morte é um inimigo. Veja o que a Bíblia diz. Vamos lá? Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Coríntios 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é inimigo do homem. A morte é inimiga da vida. Como nós conversamos, ninguém deseja morrer. E nós somos cruéis sobre o assunto da morte. Quer um exemplo? Se a gente sabe ou vai a um sepultamento de um jovem, de alguém com 20, 30 anos, ou de 40 para baixo, e a gente fala assim, ou de criança, a gente fala, puxa vida, tinha vida pela frente, foi embora muito cedo. Não é assim? Mas se a gente vai num sepultamento de quem tem 80, 85, 90, 95, a gente pergunta assim, quantos anos tinha? O povo é assim, a gente fala, tinha 92. Já estava na hora, né, gente boa? Não é assim que a gente fala? Nós somos cruéis. Já era mesmo a hora do sujeito empacotar. Chega a falar assim. O fato é que a morte é uma realidade que nós não podemos desprezá-la. Aliás, ele é um companheiro frequente. Nós não garantimos um segundo da nossa vida. Um segundo. Parte uma veia, tchau, fomos embora. Um acidente, uma infecção, escorregou, caiu, bateu a cabeça. Nós não sabemos o dia que vence a validade. Por que é que a gente morre? Por quê? A Bíblia explica. O salário do pecado é a morte. Deus criou tudo o que existe. E Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou Adão e da costela de Adão fez uma mulher maravilhosa chamada Eva. Mas o casal se rebelou contra Deus. E desobedecendo a Deus, fez uma ação ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, diz as Escrituras.
Ao tomar essa decisão de desobediência, Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Essa rebelião custou caro à raça humana. Sabe o que aconteceu? A morte entrou na nossa história. E aí então nós nascemos com a natureza contrária a Deus. Uma natureza contrária ao próximo. Uma natureza que cobiça tudo que é do outro. Uma natureza que quer dominar o outro. Uma natureza que deseja fazer o mal. O salário do pecado é a morte. É por isso que a morte existe. Porque o homem se rebelou contra Deus. E aí nós não queremos morrer e nós temos angústia, medo às vezes. Tem gente que não viaja de avião achando que o avião vai cair. E que vai morrer porque o avião vai cair. Mas e se escorregar e cair? Não é assim? A morte, ela nos agride porque nós não fomos feitos para morrer. A morte é o salário do pecado. Como é que ela é um inimigo e como é que resolve isso? Aí, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que precisava acontecer? Precisava acontecer na história humana que um ser humano obedecesse totalmente a Deus. Mas como que um ser humano ia obedecer totalmente a Deus se ele já nasce com essa natureza inclinada para o erro? Precisa ensinar um menino a ser desobediente? Precisa ensinar um menino a pirraçar? Precisa ensinar alguém a desejar o mal para o outro? A gente tem que dar limite, não é isso? Tentar, a educação não transforma a natureza humana, mas dá limites. Já pensou? Se os faróis, os semáforos, os faróis luminosos, todos da sua cidade queimarem, o trânsito não anda, porque o povo não deixa o outro entrar. Já teve numa rua assim, que queimou o farol luminoso e que o povo não deixava você entrar? A natureza humana. Essa natureza pecaminosa está fazendo, lá no norte do Iraque, lá na divisa com o Irã, decapitarem crianças porque são cristãs. Hoje, 2014. Essa natureza humana faz com que homens produzam crack para detonar a nova geração e para ganhar dinheiro. Essa natureza humana faz que pessoas que foram designadas para fazer o bem à pátria como políticos roubem e se tornem corruptos. Essa natureza humana faz uma mulher pirraçar o marido intencionalmente. A senhora sabe pirraçar esse homem, fala sério. E ele também sabe pirraçar a senhora. Todo mundo é assim. Como é que então vai resolver esse problema do salário do pecado? Tinha que nascer um ser humano, pleno, perfeito, um homem que agradasse a Deus. E nasceu. E a Virgem concebeu e deu à luz a um filho cujo nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E seu nome será Jesus, que ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, um homem perfeito. Viveu nessa terra, obedeceu a Deus, serviu, amou o seu semelhante, nunca cobiçou mal de ninguém, nunca desejou no seu coração a mulher do próximo, nunca foi idólatra, nunca Jesus, o homem pleno e perfeito. Por isso, ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele atraiu sobre si o pecado de todos nós. E a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos salvos e sarados. Jesus morreu como todo homem tem que morrer, mas aí aconteceu o milagre que o último inimigo, que é a morte, vencido, Jesus ressuscitou e está vivo e jamais morrerá. A Bíblia diz então que aquele que crê em Cristo participa dessa nova raça, que depois que morrer, ressuscitará por causa da transformação que Cristo fez na nossa vida. Aleluia! Não é assim? Não precisa ter medo de morrer, não. Eu, claro, se o Senhor se agradar, eu quero estar lá naquela turma que vai depois dos 95. Bora, validade, ó. Bacana, sem sustância, sem Alzheimer, sem diabetes, sem Parkinson, se o Senhor se agradar. Né? Não? Deixar a gente aí, ó, vovozão e sustanção. Mas essa não é garantia que não vai morrer. A garantia é que morrendo em Cristo, aquele que é de Cristo ressuscitará
e o inimigo foi vencido, tragada foi a morte pela vitória, a vitória de Cristo. Você tem essa esperança? Se você não tem, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Reconhecer o que Cristo fez no seu lugar. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a ressurreição através de Cristo Jesus. Entregue sua vida a Cristo e vai vivendo sua validade. Fazer o quê? Né? Senão, tem uns que valem só um dia, outros valem 10, outros valem 20, e se o Senhor se agradar, ele vai esticando a validade. Nossa, amém? E o dia que a validade vencer, o inimigo está derrotado, porque Jesus ressuscitou e nós somos de Cristo. Amém? Entregue sua vida hoje, viu, gente boa? Jesus está vivo. Segura na mão dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa esperança. E o Senhor sabe, tem gente lutando contra a morte agora numa família. Nós pedimos ao Senhor estender a mão de cura sobre essa pessoa. Quero que o Senhor tire da ideia dessa pessoa agora de suicídio, em nome de Jesus. Quero pedir também que o Senhor estenda as tuas consolações por uma família que sofre hoje a perda de um ente querido. Quero orar para que o Senhor consolar aquele que perdeu alguém amado e até hoje sua alma ainda não está consolada. Abençoe essa pessoa. Nós te agradecemos pela esperança e pela fé em Cristo, que nos garante vitória sobre a morte. Que o Senhor nos ajude a espalhar essa mensagem de esperança, em nome de Jesus. Amém. É isso mesmo, gente boa. Cada dia chega aqui dizendo para você, tenha esperança, não desanime. Nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos e nas mãos dele nós podemos ter vida para aqui, enquanto estivermos aqui, e para a eternidade futura. Louvado seja Deus. Fale com a gente, hein? No 0800, de graça. Ou então no site, que aparece aí agora na tela. Se você é de Belo Horizonte, visite a 8ª Igreja Presbiteriana. Uma igreja que prega a vitória de Jesus sobre a morte. Domingo, 7 da manhã, 9 horas, 11 horas, 17 e 19h30. Apareça lá, hein? Vai ser um prazer enorme dar aquele abraço em você. É fácil de achar. Em frente ao Minas Shopping. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o medo não tenha lugar no seu coração. E que a alegria e a esperança que há em Cristo domine sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, gente boa. Cada dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.